Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Simone de História. Hoje nós vamos ter essa aula diferente, porque eu senti na última vez que nós nos encontramos que vocês ficaram com algumas dúvidas sobre o assunto. Então eu resolvi dar uma pausa, voltar e revisar o que a gente já viu sobre Revolução Francesa, uma vez que é muito importante esse assunto, certo? Então, hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos revisar todo o primeiro período da Revolução Francesa, ok? Vamos começar então. Nós vamos dar início falando sobre como era a França antes da Revolução. E para entender a França antes da Revolução, nós vamos falar da sociedade da França. Vamos entender um pouquinho como era organizada a sociedade na França. Vejam bem, a França era absolutista, portanto, tinha um rei, ok? Estava acima da escala, né, de importância em decisões. Ele está aqui como a primeira pessoa. Segunda instância em relação a poderes na sociedade francesa nessa época era o clero, ou seja, a igreja. Depois vinha a nobreza, a família do rei, os donos de terra, os ricos franceses, né? E depois tinha o resto, burguesia, camponeses e trabalhadores. Quem era a burguesia? Era aqueles comerciantes que estavam enriquecendo, porém não tinham propriedade de terra. Quem tinha propriedade de terra era a nobreza. Os donos das terras, que tinham grande prestígio com o rei, era a nobreza. A burguesia era uma classe nova que estava surgindo, que estava enriquecendo, mas não tinha prestígio político e nem eram donos de terras, ok? Aqui os camponeses é mais fácil entender, né? São os trabalhadores do campo. E, por fim, os trabalhadores urbanos, né? Principalmente de fábricas. Nós também podemos entender a sociedade assim, como rei é o primeiro, depois tem primeiro estado, que é o clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado é quem? Burguesia, camponeses e trabalhadores. Então, daqui para frente, quando eu for conversar com vocês sobre a sociedade francesa, eu vou dizer assim: primeiro estado, então vocês já vão lembrar que é o clero, a igreja. Segundo estado, nobreza, familiares do rei e grandes proprietários de terras. Terceiro estado, quando eu disser terceiro estado, vocês já vão ter na cabeça burguesia, camponeses e trabalhadores, tá certo? Então, o terceiro estado se divide nessas três classes. Quando a gente falar de terceiro estado, a gente tem que pensar bem quais são as classes, categorias e qual é a que mais se destaca. Vocês vão observar que a Revolução Francesa foi feita pelo terceiro estado, principalmente pela burguesia. Mas vamos ver isso com calma, ok? Outro ponto aqui da França que eu quero que vocês entendam antes da Revolução era como estava a economia francesa. A economia francesa estava passando por algumas dificuldades que eu coloquei aqui no quadro. Olha só, secas, né? Ela estava passando por uma época de grandes secas e, por isso, dificuldade em relação a alimentos. Outro ponto, guerras. Ela tinha se envolvido por conta de imperialismo, conquista de novas terras, com muitas guerras e tinham perdido algumas, né? E perdendo ou ganhando, quando um país está envolvido com guerras, significa dizer muitos gastos na economia, né? Então, problemas econômicos. E sem falar com muitos gastos da nobreza. A nobreza era lá o segundo estado, gastava muito, né? E quem pagava essa conta da nobreza? Era o terceiro estado. Porque vamos ver aqui, ó, vou voltar aqui para dizer uma coisa, ó, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Esse terceiro estado aqui é quem pagava todos os impostos da França. O segundo estado e o terceiro estado, desculpa, o segundo estado e o primeiro estado eram livres de pagar imposto. Então, a nobreza gastava,
mas quem pagava a conta eram essas categorias aqui. O clero precisava de dinheiro, mas quem pagava imposto era o terceiro estado. O rei mantendo o luxo no palácio, mas quem pagava imposto era o terceiro estado. Entenderam? Então, esses gastos aqui da nobreza significavam dizer muitos impostos pagos pelo terceiro estado. E, para completar, a França tinha feito um acordo comercial com a Inglaterra, em que a França vendia vinho, e o vinho mais barato, vendia vinho para a Inglaterra e comprava tecido inglês. E aqui, ó, a nobreza comprava muito tecido da Inglaterra, muito, para sustentar o seu luxo, né? Então significava dizer que a França estava em desvantagem. Vendia o que era barato, comprava o que era caro. E é claro que isso vai ter efeito na economia. Era uma balança desigual. Eu estou gastando muito e estou ganhando menos, né? Então, esses 4 pontos aqui servem para você ter uma noção como é que estava a França antes da Revolução, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui, nós vamos pensar o que é que o rei, o que é que as autoridades francesas pensaram para resolver esses problemas econômicos, né? Então, vão começar as primeiras discussões de como resolver esses problemas econômicos. E aí, o que foi que eles fizeram? Convocaram a Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral, tá até a foto aqui para vocês visualizarem como é que ela se organizava. Há muito tempo não tinha sido convocada na França. Há muito tempo as decisões eram somente na mão do rei. Mas aí, por conta de todos esses problemas econômicos, resolveram convocar todos os integrantes, né, vamos dizer assim, tipo congresso, para vocês entenderem melhor o que é isso, né? Fazer uma assembleia, literalmente uma reunião com todos os membros para decidirem o que é que iam fazer. E, a princípio, a proposta das autoridades era em aumentar os impostos. Só que aí começam as discussões mais acirradas, porque entendam, ó, aqui está o rei, aqui está o clero, aqui está a nobreza e aqui está o terceiro estado, certo? O terceiro estado, lembrando, burguesia, camponeses e trabalhadores. Aqui são representantes do terceiro estado. Então, quando tivesse uma proposta aqui na mesa para votar uma lei, como é que era feita essa votação? Todo esse pessoal aqui da nobreza era um voto, eles se reuniam e combinavam um voto. Todo esse pessoal aqui do clero era outro voto. E esse pessoal aqui todinho do terceiro estado era o seu voto, também só um voto. Eles se combinavam e diziam qual era o seu voto. Então, recapitulando, aqui está a proposta. Então, eu ia ter 3 votos. Um voto dessa turma, um voto dessa turma e outro voto dessa turma, para saber se a lei ia vigorar ou não. Só que qual é o problema aí? Essa categoria aqui e essa categoria aqui, eles têm afinidades, têm interesses em comum, eles não pagam impostos. Então, é claro que se viesse uma medida para aumentar os impostos, esse povo aqui e esse povo aqui não ia se importar, ia votar a favor, porque não eram eles que pagavam, mas aqui todo o restante ia ficar prejudicado e eles só tinham direito a um voto. Então, era como se fosse causa ganha, né? 2 contra 1. É claro que essa medida ia passar se dependesse dessa estrutura aqui. E aí, essas pessoas aqui, esses deputados aqui, percebendo isso, não aceitaram aumentar os impostos, até porque eles já estavam extremamente sobrecarregados de impostos. E aí começaram a discutir, não chegou a ponto nenhum, e aí a mesa resolveu acabar com a reunião e fechar o Congresso. Né? Encerrou a reunião e fechou o Congresso. Os deputados aqui, ó, saíram dessa sala, porque estava encerrada, fechada, e se reuniram numa sala ao lado. É até um salão de jogos que tinha nesse espaço aqui, né? E se reuniram lá para discutir. E esse pessoal aqui, ó, ficou sabendo dessa reunião, dessa estratégia, e é claro que aqui estava iniciando algumas ideias
para combater a estrutura disso aqui, né? Para combater as políticas adotadas por esse povo aqui. E aí esses deputados aqui reunidos em outras salas fizeram o quê? Depois de discutirem as medidas, entenderam que não ia ter jeito, que ia ter que ter uma divisão. E aí eles proclamaram uma Assembleia Nacional, ou seja, eles autoproclamaram, né? Eles não tinham poder para isso. Para eles fazerem isso, eles teriam que romper com todos os outros poderes. E foi isso que eles fizeram. Eles proclamaram uma Assembleia Nacional, ok? E a partir daí, passaram a influenciar as pessoas a aderirem a essas ideias, não é? E foi isso que aconteceu. Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui, as pessoas se reuniram. Tem, inclusive, isso aqui no livro de vocês, em 3D. Tá bem bacana lá, eu quero que depois vocês vão dar uma olhada lá. As imagens das invasões, porque isso aqui teve um episódio que aconteceu na França, né? A população já estava farta do que estava acontecendo, de tantos impostos, descasos com a população. Resolveram aderir as ideias do Senado, né, dos senadores, não do Senado em geral, não do primeiro e do segundo estado, mas apenas do terceiro, resolveram tomar para eles as ideias e se juntaram na França, né, e fizeram uma caminhada em direção a uma antiga prisão que tinha na França chamada Bastilha. Olha aqui a foto dela, uma prisão grandiosa, né? As pessoas acreditavam que dentro dessa prisão ia ter muitas armas e eles queriam invadir para soltar os presos, porque era aqui nessa prisão em que ficavam os presos políticos, as pessoas que eram contrárias ao regime monarca, né? Ficavam presos aí. Então eles foram em direção a essa prisão para libertar os presos e para tomar todas as armas que tivessem aqui dentro. Não deu muito certo, porque na verdade não tinha muita gente aqui mesmo. Armas também não tinham muitas, foi ilusão, mas isso que aconteceu aqui ficou conhecido como Tomada da Bastilha. E esse episódio é o que vai dar início ao que nós chamamos de processo revolucionário na França. A partir daí em que as pessoas vão para a rua e dizem não ao que está acontecendo e invadem um prédio público, elas estão dizendo: chega, acabou, nós vamos iniciar uma revolução. E nós já estudamos nas aulas passadas a diferença de uma revolução para uma reforma. A revolução, você vai retirar quem está do poder e vai instituir novas regras e colocar outras pessoas no poder. Pois foi isso que aconteceu. O terceiro estado, agora de posse, né, dos poderes lá na Assembleia, se organizaram e montaram uma Guarda Nacional, uma espécie de exército. Claro, se está tendo uma revolução e você quer tomar um poder, você precisa de um exército, né? Então foi isso que eles fizeram. Tomaram a Bastilha com a ajuda do povo e montaram uma Guarda Nacional, ou seja, um exército, ok? Vamos para o próximo. E aí, como eu disse para vocês, agora tinha se iniciado a Revolução e essa primeira fase, né, de mudanças nós vamos chamar de monarquia constitucional. Repara aqui, ó, nós estamos agora nas etapas da Revolução. A Revolução já está acontecendo, só que ela é dividida por fases para que a gente compreenda melhor. E o que nós vamos ver agora é uma fase chamada monarquia constitucional. Professora, mas monarquia constitucional não significa ainda o rei no poder? Sim, é verdade. Essa primeira fase da Revolução Francesa aconteceram algumas mudanças, mas não foram mudanças tão profundas. Vão acontecer mudanças mais profundas na segunda etapa, mas vocês vão perceber aqui nos pontos que já foram mudanças consideráveis, né? Que rompeu muito com o que estava acontecendo, né? Então, repara só pelo nome, ó. A permanência do rei, porém, agora ele ia ser submetido a uma Constituição Federal, pois foi exatamente isso que aconteceu na primeira fase. Olha aqui, ó.
foi feito uma Constituição, criação de uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, teve umas mudanças, né? Tiveram algumas mudanças. Por exemplo, o voto, que antes era por estado, primeiro estado era um voto, segundo estado era outro voto, terceiro estado outro. Agora ele passava a ser por cabeça, só que era só as cabeças que tinham dinheiro. Pois é isso que significa voto censitário. Só vota quem tem dinheiro. E eles estabeleciam uma quantia X e só quem declarasse que tinha aquela quantia X é que podia votar, certo? Primeira mudança que teve com essa Constituição. Outra mudança que teve também foi o direito à propriedade privada. Agora, essa Constituição protegia a propriedade privada, certo? Era um direito da pessoa, um direito dado por Deus, era divino, o direito da propriedade não podia ser tomada. Isso aqui, gente, já foi feito para barrar que alguém fosse defender, dividir as terras daqueles grandes senhores, né? Então, repare, é uma mudança, mas nem tanto assim, né? Direito à propriedade privada. E também criou-se nessa época os 3 poderes. Olha para cá, ó, separação dos poderes. E quais são esses poderes? O poder legislativo, que é quem representa o Senado, né, onde votam as leis, até hoje funciona assim, inclusive no nosso país. O poder legislativo é quem vota as leis, o poder executivo é quem administra, e aqui na França quem estava administrando o executivo era o rei, monarquia, e o poder judiciário, né, executivo, legislativo e judiciário, que era quem executa, né, as leis, no caso, em relação, por exemplo, aqui no Brasil, é a justiça, né? Então, legislativo, executivo e judiciário, entenderam aí? Antes não tinha isso. Antes, todo o poder estava concentrado nas mãos do rei. Vamos voltar aqui a esses pontos de cima, que também são importantes nessa fase. Deu-se o fim dos privilégios feudais. Lembrem que a sociedade francesa, nessa época, ela tinha muitas características do feudalismo. Muitos trabalhadores do campo que eram submetidos aos donos das propriedades e eles pagavam tributos altíssimos, né? Eram camponeses, ainda parecido com aquilo que vocês estudaram no 7º ano, que era o feudalismo, que tinha muitos impostos para pagar a igreja, uma parte da produção pagava ao senhor de terra, a terra não era sua, você só cultivava, né? Então, esses privilégios feudais aqui foi rompido, né? Criou-se uma coisa muito importante e muito famoso em relação a esse assunto. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseado em liberdade, igualdade e fraternidade. Tenho certeza que vocês já ouviram isso aqui juntos, pois isso aqui foi o lema da Declaração do Homem e do Cidadão, certo? No livro de vocês também tem um textozinho falando disso aqui, que é muito interessante a gente rever, tá certo? E, por fim, a França estava também vivendo guerra com a Prússia. E guerra significa muitos custos, né? Então, tudo isso aqui aconteceu na primeira fase. Não teve muita mudança na economia, porque continuamos com gastos. Não teve muitas mudanças em relação ao trabalhador, porque o voto continuou sendo só para quem tinha dinheiro. Quem não tinha terra continuou sem terra, mas diminuiu o poder do monarca, que agora nós tínhamos uma Constituição e agora nós tínhamos a Declaração do Homem e do Cidadão, que melhorou muito, né, a condição como o homem era visto. E tudo isso aqui, o povo descontente com o que estava acontecendo, a camada mais pobre, se uniram e fizeram o quê? Destituíram o rei do poder. Todo esse cenário aqui. Teve reforma, mas nem tanto assim. Na prática, minha vida não mudou tanto assim, né? A massa pensava. E aí, houve uma outra fase da Revolução Francesa, onde eles vão pressionar o rei, tá certo? E vão retirar o rei do poder, ok? Então, tem outro ponto aqui que eu também queria passar com vocês que é importante.
Antes dessa primeira fase aqui, quem dominava o Congresso era primeiro, segundo e terceiro estado, não era? A gente não viu isso? Aqui, quem está dominando o Congresso são dois partidos. Os girondinos, que representa o terceiro estado, mais os mais ricos, a burguesia. Esses aqui eram a favor que continuasse a monarquia, o rei podia continuar no poder, só que ele tinha que ser submetido a uma constituição. Então, esse povo aqui era a ala mais rica da Revolução. E os jacobinos eram os camponeses, os trabalhadores, ela era a ala mais pobre da Revolução. No futuro, vocês vão ver que esses dois aqui é que vão levar a Revolução para frente. Depois eles vão até brigar, porque não tem como se manter juntos. Eles estão mantidos juntos para fazer a Revolução. Mas esse tem interesse que o rei continue e esse aqui tem interesse que não tenha mais rei, que seja votado uma pessoa para administrar a França. Seria então o regime republicano. Esse aqui defende a monarquia, um rei. Esse aqui defende ter um presidente votado pela maioria das pessoas, né? Eleito pela maioria das pessoas. Então, repare, aqui já começa a ter uma confusãozinha entre os próprios revolucionários. Como é que ia ser a França nos próximos passos, né? Pois bem, aqui é a primeira fase da Revolução Francesa, aconteceram essas mudanças, no final não deu certo, o rei foi deposto, né? A maioria das pessoas não aceitaram continuar vivendo como estavam, e aí essa nova fase da Revolução Francesa é o que nós vamos chamar de segunda fase da Revolução, que é a Convenção. Essa convenção é a fase em que aquelas pessoas que eu disse que eram mais da esquerda, certo? Os jacobinos é que vão estar no poder. Nessa fase aqui, quem está mais influente no poder lá no Congresso são os girondinos, né? Repare que as mudanças são pequenas. Só que os jacobinos vão ganhando força, vão despertando o interesse da população e vão conseguir derrubar o rei e instalar, então, a segunda fase da Revolução, que a gente vai conhecer como segunda fase, desculpa, que a gente vai conhecer como Convenção. Só que esse assunto nós vamos deixar para a próxima aula, para o nosso vídeo não ficar muito cansativo, ok? Espero que vocês tenham gostado, que as imagens tenham ajudado a fixar melhor o conteúdo. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, sobre o início, sobre como estava a sociedade, a primeira fase da Revolução, vão lá no grupo de estudo que eu estou lá esperando por vocês. Beijos!